Até a semana passada, a gente estava trabalhando com o sistema de abastecimento de água. Então, na semana passada, nós vimos o quê? As redes de distribuição de água. Então, nós passamos por todo o sistema de abastecimento de água, desde a captação até a distribuição da água. Hoje a gente vai começar a trabalhar com o sistema de tratamento de esgoto, com o sistema de esgoto. Então, quando a gente fala de tratamento de águas residuárias, a gente vai estar falando dos esgotos sanitários. Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre esse assunto, tá bom? Então, hoje o nosso tema da aula é tratamento de águas residuárias. O tratamento de águas residuárias, ele é regido lá pela NBR 12209. Então, essa NBR, ela tem o título de Projeto de Estações de Tratamento de Esgoto, onde a estação de tratamento de esgoto é a ETE ou a ETE. Então, essa norma ela vai fixar todas as condições exigíveis para a elaboração do projeto hidráulico sanitário das estações de tratamento de esgoto sanitário, observada a regulamentação específica das entidades responsáveis pelo planejamento e desenvolvimento do sistema de esgoto sanitário. É dentro dessa norma que vocês vão encontrar tudo que vocês precisam para saber como deve ser a estação de tratamento de esgoto. Então, tanto o projeto hidráulico quanto sanitário. Dentro do projeto hidráulico, a gente tem as questões de vazão, de determinação de vazões do sistema. O projeto sanitário vem mais pelo tratamento daquelas águas residuais. Então, a ETE, ela vai ter essas duas condições exigíveis, hidráulico e sanitário, onde essa estação de tratamento de esgoto, ela vai ser o conjunto de unidades de tratamento, equipamentos, órgãos auxiliares, acessórios e sistemas de utilidades, cuja finalidade vai ser a redução das cargas poluidoras de esgoto sanitário e o condicionamento da matéria residual resultante do tratamento. Então, aqui dentro, nós vamos pegar todo o esgoto que é recolhido, ele vai ser levado até essa estação de tratamento, para que aquele esgoto, para que aquela água residuária, ela sofra um tratamento para que ela possa ser novamente ou integrada à natureza, no curso de água, ou essa matéria que é retirada, ela vai ser levada para um aterro sanitário. Então, aqui dentro que a gente vai fazer esse tratamento e essa separação. Porque a água, depois de tratada, ela pode voltar para o curso de água. Então, nós temos algumas etapas dentro do tratamento de efluentes, então, dentro desse tratamento de águas residuárias. Primeiro vai ser a coleta e o transporte dessas águas residuárias. Então, os efluentes, eles vão ser recolhidos e levados lá até a estação de tratamento de esgoto, para que eles possam ser tratados. Então, esse recolhimento vem pela rede de esgoto. Então, a gente vai pegar esses efluentes e vai levar até a extração. Quando ele chega na estação de tratamento, ele vai passar por uma etapa chamada de pré-tratamento. Nesse pré-tratamento, a gente vai acontecer a remoção de todos os resíduos brutos. Então, aqueles resíduos que são maiores, se a gente tem pedaços de folha, se a gente tem matéria orgânica em tamanho maior, tudo vai ser removido aqui no pré-tratamento. Normalmente, o pré-tratamento ele é composto por gradeamento, por caixas de areia, para a gente tirar essas matérias maiores. O tratamento primário e secundário vai ser a terceira etapa que a gente vai ter lá do nosso tratamento desses efluentes. Então, essa etapa, a gente vai ter a aglomeração e a decantação das partículas coloidais e da massa bacteriana. Então, aqui a gente vai fazer um tratamento primário, que nós vamos tirar aquelas gorduras que estão presentes no esgoto, aquelas massas que estão presentes no esgoto, e no tratamento secundário a gente vai retirar a massa bacteriana que é presente no esgoto. Por último, a gente passa por um tratamento terciário, onde nesse tratamento terciário vai acontecer a remoção de todos os patógenos que existem lá no nosso efluente, para que a água ela possa ser ou reutilizada como água cinza ou descartada no ambiente. Então, essa água, depois de todo esse tratamento, ela vai ser reutilizada ou descartada.
sendo que para que haja o descarte, a gente tem que obedecer algumas norminhas lá da resolução do CONAMA. Então, o esgoto ele tem algumas características básicas. Então, nós temos esgoto que ele pode ser resultante do abastecimento doméstico ou resultante do abastecimento industrial. Quando nós temos o abastecimento doméstico, o esgoto ele é chamado de esgoto doméstico. Esse esgoto doméstico ele vai ser composto de água mais as impurezas devido ao uso dessa água. Então, no esgoto doméstico, aquele esgoto lá da nossa residência, que nós temos a água potável que vem lá do nosso sistema de abastecimento de água e todas as impurezas que são colocadas nessa água, que são utilizadas junto com essa água. A esse tipo de esgoto a gente chama de esgoto doméstico. Quando nós temos o abastecimento industrial, nós vamos ter esse esgoto que vai ser formado pelaquela água com consumo industrial, mais as impurezas devido ao uso. Esse aqui não é chamado de esgoto, e sim de efluente industrial. Porque quando nós estamos lá na indústria, esse esgoto ele não vai ter apenas aquelas impurezas de uso doméstico, a gente pode ter vários químicos associados. Então, ele é um efluente especial. Nós vamos tratar principalmente dos esgotos domésticos, porque os esgotos sanitários, dentro do saneamento básico, eles são constituídos pelos despejos domésticos, que são esses esgotos vindos provenientes das nossas casas. Eles são provenientes com parcelas de água da chuva, com a água de infiltração, a parcela não significativa de esgotos industriais com características bem definidas. O que significa isso? Algum desse esgoto industrial, após passar por um tratamento, ele pode ser despejado lá no esgoto sanitário. Mas há uma parcela muito pequena, então ela é não significativa. A maior parte do esgoto sanitário é composta por despejos domésticos. E é nessa parte que a gente vai trabalhar. Até aí, tudo bem? Sim, Janaína. Oi. Em Jaraguá tem as lavanderias, né? E direto lá dá problema por causa desses negócios de esgoto, né? Que os descartes deles lá é tudo errado. Direto eles fecham umas lá por causa disso. Eles ficam descartando junto com o doméstico. Exatamente. Quem que tá falando que eu não consegui identificar a voz? Samuel. Samuel, lá em Jaraguá tem todas essas fábricas lá, né? Todas as confecções, elas têm que ter um projeto para o esgoto que saem de lá. Só que o problema é que elas às vezes fazem o projeto ou nem fazem, não coloca em funcionamento, porque eles fazem só para conseguir o alvará de funcionamento e despeja o esgoto direto no efluente. Então, lá é muito importante essa fiscalização que existe mais em pequena parte, mas como você mesmo está falando, direto fecha por causa disso. Então, eles têm que ter tanques para fazer toda a remoção daquele lodo que sai da indústria, porque tem muitos produtos químicos que são colocados lá. Então, se eles fizerem esse descarte direto no afluente, o que vai acontecer? Vai acabar com a vida, não é marinha, né? Como que chama quando a gente tem a vida dos rios lá? Porque marinha é no mar. Aquática, vamos falar aquática. Acaba com os peixes quando eles jogam lá por causa dessa quantidade de químicos que tem. Muito bem lembrado, parabéns pela pontuação. Valeu. Então, normalmente esses nossos esgotos sanitários, eles têm algumas características físicas, químicas e biológicas que devem ser levadas em consideração. As características físicas são a matéria sólida, então quando a gente consegue identificar a matéria sólida ali é uma característica física. A temperatura, porque se a gente aumenta muito a temperatura da água, a gente vai dificultar, vai diminuir aquela quantidade de oxigênio dissolvido na água. Isso aqui a gente viu um pouquinho quando a gente mexeu lá com qualidade da água, não sei se vocês se lembram. Então, um odor, uma cor e uma turbidez. Essas são as características que são físicas das nossas águas residuárias. As características químicas são a matéria orgânica e a matéria inorgânica que estão presentes lá nessas águas residuárias.
E as características biológicas são as bactérias, os fungos, os vírus e os protozoários que estão presentes. Então, quando a gente vai fazer um tratamento de águas residuárias, nós temos que levar em conta que todas essas características elas podem existir naquele tipo de água, principalmente quando nós temos micro-organismos patogênicos, nos casos de vírus, protozoários, bactérias. Então, esse tipo de micro-organismo, eles podem trazer doenças. Se eles forem descartados diretamente lá no corpo de água, o que vai acontecer? Vai aumentar a chance de contaminação. Porque, às vezes, a gente está descartando lá no leito do rio, onde a jusante daquele descarte vai acontecer a captação daquela mesma água para uma estação para um sistema de abastecimento de água. Então, nós temos que levar em conta todas essas características quando a gente vai fazer o descarte dessas águas residuárias. Então, essas águas residuárias, esses esgotos domésticos, eles são compostos, na sua maioria, por água. Então, a gente vai ter 99,9% de água e 0,1% de sólidos. Ah, mas se é uma parcela tão pequena de sólidos, por que a gente tem que tratar o esgoto? Por que a gente não pode jogar? Porque quando a gente faz o tratamento, a gente tem que tirar aqueles sólidos em suspensão, a gente vai ter que remover toda a matéria orgânica, nós temos que remover os nutrientes e remover esses organismos patogênicos. Mas por que a gente vai fazer isso? Os organismos patogênicos é o mais fácil da gente entender. A gente vai remover eles porque se a gente jogar eles na água, a gente vai adoecer. Porque organismos patogênicos são aqueles que causam doenças. A remoção de nutrientes, a gente tem que remover, por quê? Porque os nutrientes, eles são alimentos de algas. Quando a gente aumenta a quantidade de algas num rio, o que vai acontecer? A eutrofização da água. Então, quando isso acontece, a água ela vai ter que ser passada por um tratamento muito mais elevado, um tratamento muito mais caprichado, que vai ter um custo mais elevado. Então, se nós removermos esses nutrientes, as algas elas vão ficar sem nutrientes, então elas não vão se alastrar naquele esgoto doméstico, naquele leito de rio que vai ser despejado. Nós vamos remover a matéria orgânica, porque essa matéria orgânica que é presente no rio, ela vai demandar uma quantidade de oxigênio para que ela seja desfeita. Então, as bactérias que vão remover essa matéria orgânica, elas consomem oxigênio. Só que quem mais consome oxigênio quando a gente está lá no rio? Os peixes, aquela vida aquática lá, ela vai consumir oxigênio também. Então, se eu não faço a remoção da matéria orgânica, eu vou ter essa matéria consumindo oxigênio que serviria de fonte de respiração para os peixes. E eu tenho que remover esses sólidos em suspensão, porque eles vão causar a degradação do leito do rio. Então, aquele leito do rio, as encostas, elas vão ficar cheias desses sólidos em suspensão. Então, tudo isso tem que ser removido durante um tratamento de esgoto. Hoje em dia, a gente tem uma preocupação muito maior com esse tratamento de esgoto do que há alguns anos atrás. Então, hoje, a preocupação é muito maior para a gente tratar e dar esse destino final. Antigamente, o esgoto era jogado a céu aberto. Então, a gente tinha lá no Rio de Janeiro, se vocês lembrarem das aulas de história de vocês, os esgotos eram jogados no mar. Então, eles pegavam sem tratamento nenhum, apenas jogavam lá. As praias, elas às vezes nem podiam ser habitadas, não, frequentadas. Algumas, o cheiro era insuportável por causa disso. Então, a gente não tinha um tratamento, jogava diretamente lá na água, do mesmo jeito que a onda leva, ela traz de volta. Então, ficava tudo aquilo na areia. Hoje em dia, a preocupação ela é bem maior. Então, a gente tem uma preocupação grande em como que esse esgoto vai ser tratado. Por que essa preocupação é maior? Porque hoje as nossas fontes de água potável, elas estão diminuindo. Então, por mais que a gente saiba que grande parte do nosso planeta é água, a água doce, a água potável, que ela pode passar por um tratamento para ser consumida, ela está diminuindo. Então, quanto mais a gente contaminar essa água potável, pior vai ser para a gente no futuro. Então, é importantíssimo que a gente faça esse tratamento. O que define esse grau de tratamento do esgoto?
Então, o que vai definir qual que é o grau de tratamento que aquele esgoto sanitário tem que ter vai ser a capacidade de recepção e diluição do corpo receptor. Então, se eu tenho a capacidade de recepção e diluição, o que isso aqui significa? Eu tenho que olhar qual que é a vazão daquele rio. O corpo receptor vai ser o rio, vai ser o lago onde eu vou jogar esse esgoto. Então, normalmente é um rio de água corrente. Então, esse corpo receptor, se a vazão for pequena, eu vou ter que colocar esse esgoto muito bem diluído para ele não poluir aquele rio. Se ele tem uma capacidade pequena de recepção, eu posso jogar muito esgoto lá de uma vez? Não posso, eu vou ter que fazer esse descarte aos poucos. Então, a característica de uso da água jusante do ponto de lançamento. Então, quando nós temos essa... Ai, gente, esqueci a palavra. Essa destinação do esgoto, vou usar isso que eu esqueci agora a palavra mesmo. Quando nós temos essa destinação final do esgoto lá no corpo receptor, nós temos que avaliar a jusante desse ponto. Vai haver captação dessa água para o sistema de abastecimento de água? Se a resposta for sim, esse esgoto ele vai ter que passar por um tratamento excelente para tirar qualquer tipo de patógeno, de matéria orgânica que ficar. Por quê? Para que lá no ponto onde ele for captado, a água chegue com qualidade, porque nós temos níveis de qualidade. Então, lá na legislação ambiental do CONAMA, fala quais são os níveis de qualidade da água. Isso aqui foi aquilo que a gente viu na aula de qualidade da água. Lembra que a água ela pode ser definida em classes diferentes e essas classes elas vão ter quantidade de matéria orgânica que pode ser despejada ali, quantidade de DBO, que é aquela demanda bioquímica de oxigênio, quantidade da demanda química de oxigênio que precisa ter nessa água. Então, para obedecer essa legislação, a gente tem que ver qual que é o tipo de afluente, qual que é a classe que vai ter aquele corpo receptor, qual que é a classe de água, para que mesmo eu fazendo aquela destinação do meu esgoto naquele corpo, eu consiga ter aquela qualidade de água mantida. Então, a gente vai ter que ter esse tratamento de uma forma mais eficaz. E as razões financeiras. Então, como a gente nunca pode deixar de lado, as razões financeiras, elas também são muito importantes na definição do tipo de tratamento que tem que existir. É a mais importante? Não. Então, a gente tem que levar em conta. Adianta eu propor aquele sistema de tratamento de esgoto excelente se a minha cidade não consegue pagar, se eu não consigo projetar aquele sistema? Então, a gente tem que levar essas razões financeiras também na definição, tá bom? Até aí, tudo bem? Ok. Ok, né? Tudo bem. Então, lá na resolução do CONAMA número 357, que é aquela que a gente viu sobre qualidade da água, lá determina quais são os padrões do corpo de água e de lançamento. Então, lá fala qual que é o tipo de lançamento que eu posso ter, qual que é a quantidade máxima do DBO, qual que é a quantidade máxima, quantidade de oxigênio dissolvido, a quantidade mínima. Tudo isso tem que constar lá na resolução do CONAMA. E aí, eu não sei se vocês lembram que eu coloquei essa imagem para vocês quando a gente falou da qualidade da água. Então, o que isso aqui significa? Se eu tenho aqui o esgotamento sanitário, se eu tenho aqui essa remoção desse esgoto, essa volta dele para o corpo receptor, o que vai acontecer? Quando eu coloco esse esgoto aqui, esse esgoto ele vai ter matéria orgânica presente, ele pode ter alguns organismos patógenos presentes. Quando eu faço isso, eu vou aumentar a demanda bioquímica de oxigênio. Quando eu aumento essa demanda bioquímica de oxigênio, para poder terminar com aquela matéria orgânica que está aqui no meu leito, no meu esgoto que foi jogado, o que vai acontecer? O meu oxigênio dissolvido ele vai diminuir. Se o meu oxigênio diminui, o que vai acontecer com os peixes? Eles vão acabar morrendo ou diminuindo de quantidade, porque eu não vou ter mais aquela quantidade disponível para que eles possam respirar ali, aquela quantidade de oxigênio para que eles possam respirar. Então, dentro do meu lançamento de esgoto num corpo de água, o que vai ter que acontecer? Eu tenho uma zona que é chamada de zona limpa.
Então, essa zona limpa é a zona do leito do rio antes do lançamento do esgoto. Eu tenho que garantir que depois de um certo período, de um certo comprimento, vamos falar assim, de água, a gente vai ter essa zona novamente. Então, a gente vai ter essa zona limpa novamente. Então, a gente vai ter uma zona de decomposição, que é onde vai fazer essa decomposição da matéria orgânica. Depois, a gente vai ter uma zona séptica, que é onde a gente vai ter várias bactérias ali. E depois, a gente tem uma zona de descobrimento, como se fosse assim, uma zona de repopulação, que é quando os peixes eles vão começar a voltar para o leito do rio. Então, para depois surgir essa zona limpa novamente. Então, a gente tem que garantir que a gente vai ter uma zona limpa novamente depois de um certo comprimento de corpo d'água. Porque os peixes que eles vão fazer parte dessas zonas, eles são peixes diferentes. Então, aqui, se vocês forem olhar, antes tinha trutas, depois disso foram peixes lixeiros, que chamam aqui. Qual que é o nome do peixe lixeiro? Aquele que come barro? Tem muito no Rialma. Eu não sou... Cascudo. Papa-terra, é isso aí mesmo. Olha só, aquele que come terra, papa-terra. Então, papa-terra é um tipo de peixe lixeiro que ele vai existir em zona que tem muita matéria orgânica. Então, provavelmente, o esgoto que é jogado ali no Rialma é um esgoto que tem pouquíssimo tratamento de água. Então, o tipo de peixe que tem no local, ele indica se aquele tipo de água ele está mais limpo ou mais sujo. Então, se ele está mais contaminado ou não. Até aí, tudo bem? Ok. Professora, só uma pergunta. Tem tipo uma norma que coloca limite para, digamos assim, quantidade que pode ser lançada em rios, essas coisas assim? Essa resolução. Então, só que ela fala assim, a quantidade de matéria orgânica, então tem uma quantidade de matéria orgânica, tem uma quantidade que a gente chama de DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, tem a quantidade de oxigênio dissolvido. Então, são fatores que podem ser em partes por milhão, miligramas por litro. Então, essa resolução do CONAMA é que vai dizer quais são essas quantidades que podem ser lançadas ali. Então, ele não fala assim, eu posso lançar tantos litros de esgoto, eu posso lançar uma vazão de tanto. Não, ele fala assim, eu posso lançar desde que aquela água continue tendo esses limites. Que aquela água ela continue dentro desses limites estabelecidos. Certinho. Certo? Então, quando nós temos lá o tratamento do esgoto sanitário, a gente tem como se fosse aquele tratamento da água. Lembra que a gente tinha as operações unitárias, que são as operações que ocorrem lá dentro da estação de tratamento? Para o tratamento de esgoto, essas operações unitárias, elas também existem. Dentre as principais operações unitárias lá no tratamento de esgoto sanitário, a gente vai ter a troca de gás. Então, troca de gás vai ser aquela operação onde a gente vai ter adição de oxigênio e adição de cloro lá na nossa água. Porque se eu coloco adição de oxigênio, eu vou aumentar a minha demanda de oxigênio. Então, eu aumentei essa demanda de oxigênio a partir dessas trocas de gás. Eu tenho uma operação unitária que chama gradeamento. O que é o gradeamento? São aquelas grades que são colocadas para a remoção desses sólidos grosseiros que a gente vai ter no esgoto. Então, eu ponho o gradeamento e eu posso retirar aqueles sólidos grosseiros. Eu tenho uma operação unitária que se chama sedimentação, onde na sedimentação é retirada a areia no desarenador e os sólidos sedimentáveis lá no decantador. Então, chama sedimentação. Tem uma operação que é a flotação, que a gente vai remover a gordura e os óleos do esgoto através de uma aeração. Então, a gente vai colocar ar ali e vai conseguir remover essas gorduras presentes no esgoto. A gente tem a coagulação química, onde vai haver adição de cloreto férrico no esgoto para fazer com que haja essa floculação. A gente tem a precipitação. Lembrando, o que é floculação? A gente vai fazer flóculos. Então, a matéria ela vai se juntar, aquelas partículas, em flóculos maiores, para que eles fiquem mais pesados, para que eles possam decantar.
Lembra disso? A gente estudou floculação lá na estação de tratamento de água. A gente tem a precipitação química, que é onde vai haver a adição de cal ao esgoto rico em ferro. Então, a gente vai colocar cal nesse esgoto para permitir a retirada desse ferro. A gente vai ter a filtração, que vai ocorrer a filtração lenta do esgoto em filtros de areia. Temos a desinfecção, que é aquele de tirar micro-organismos, que vai fazer a cloração do esgoto. A oxidação biológica, que vai ser a depuração nas lagoas de estabilização para a digestão do lodo. Então, essas são as principais operações unitárias que vão ocorrer dentro lá da nossa estação de tratamento de esgoto. Onde essas que a gente faz adição de compostos químicos, elas são chamadas de operações químicas ou processos químicos. A filtração ou sedimentação são processos físicos e a oxidação biológica vai ser um processo biológico. Então, os processos eles podem ser classificados em físicos, químicos e biológicos, e eles não acontecem isoladamente. Então, para que ocorra, por exemplo, a decantação, que é um processo físico, a gente vai ter que colocar um floculante para que haja essa floculação, que é um processo químico da nossa matéria orgânica. Então, esses processos, eles são interdependentes, eles não acontecem isoladamente lá dentro da nossa estação de tratamento de esgoto. Como processos físicos, a gente tem a remoção das substâncias fisicamente separáveis, que são o gradeamento, a incineração, aqueles tanques de areia para retirar aqueles sólidos menores. Então, todos esses são processos físicos. A finalidade maior de um processo físico é separar as substâncias que estão em suspensão na água. Então, essas substâncias elas vão ser separadas. Os processos químicos consistem na utilização de um produto químico lá na nossa rede, lá no nosso esgoto. Raramente eles vão ser utilizados em esgotos sanitários. Então, raramente tem utilização de processos químicos, porque o tratamento com processos químicos vai elevar o custo. Então, vai elevar o custo do nosso tratamento de esgoto. Então, alguns exemplos desses processos químicos são a floculação, a precipitação química, a oxidação química e a cloração, que é aquela desinfecção que a gente vai ter lá da nossa água residuária. E os processos biológicos são aqueles processos que eles vão depender dos micro-organismos que estão presentes no esgoto e eles vão transformar substâncias complexas em substâncias simples, como, por exemplo, a oxidação biológica e a digestão do lodo. Então, as bactérias que estão presentes no esgoto, elas vão fazer a digestão anaeróbia desse lodo. Então, esses são os tipos de processo que a gente tem lá dentro da nossa estação de tratamento de esgoto. Agora, como que se divide esse sistema de tratamento de esgoto ou sistema de tratamento de águas residuárias? Nós temos 4 tipos de tratamento, ou ainda 4 etapas, que a primeira a gente chama de tratamento preliminar, depois nós temos o tratamento primário, o tratamento secundário e o tratamento terciário, ou ainda pós-tratamento, pode ser chamado também de pós-tratamento. Então, o nosso sistema de tratamento de água residuária, ele vai ser composto dessas 4 etapas. Primeiro, a gente vai falar do tratamento preliminar. Então, primeiro nós vamos começar do início. O que é o tratamento preliminar? É aquele tratamento onde eu vou remover os sólidos grosseiros, as gorduras e a areia. Como que eu faço isso? Eu vou usar um gradeamento e uma caixa de areia para fazer essa remoção. Então, qual que é a finalidade da remoção desses sólidos? Vai ser proteger as unidades subsequentes, então as demais unidades elas não vão chegar lá esses sólidos grosseiros. Eu vou proteger as bombas e tubulações, caso necessite de sistema de bomba, aquelas estações elevatórias de esgoto, e vou proteger os corpos receptores.
Então, o gradeamento ele vai tirar esses sólidos mais grosseiros, a caixa de areia vai tirar essa areia presente. E o medidor de vazão, esse medidor de vazão, ele vai aqui diminuir essa vazão que está vindo por aqui, fazendo com que a areia ela possa ser sedimentada e vai medir qual que vai ser a vazão de esgoto que está sendo tratado. Então, esse tipo de processo lá no tratamento preliminar é chamado de processo físico, porque a gente não tem nenhuma adição de produto químico e ele vai acontecer apenas decantação para remoção de areia, filtração pela grade de barras. Então, as unidades presentes no tratamento preliminar são a grade de barras, que é o gradeamento, o desarenador e o medidor de vazão, que pode ser chamado também de calha partial. Então, calha parcial ou calha partial. Então, a grade de barras, a gente vai ter todo esse gradeamento que vai remover esses sólidos mais grosseiros. O desarenador, ele vai estar aqui com um espaço aqui que possa ser, não é decantado, mas que essa areia ela possa ficar aqui e a água ela vai passar aqui por cima pela nossa calha de partial, que vai medir qual que é a vazão da água que está sendo tratada. Essa grade de barras ou sistema de gradeamento, ele tem um sistema de limpeza. Então, aqui está a minha grade. Dessa grade aqui, ela vai descer uma pá. Não sei se vocês conseguem ver aqui, como se fosse uma pazinha. Essa pazinha vai puxar a sujeira e vai levar a sujeira aqui para cima. Então, é assim que a gente consegue retirar todos esses sólidos maiores que ficam no gradeamento. Então, a gente não tem que parar a produção, parar o tratamento de esgoto para fazer a remoção desses sólidos. Então, o próprio gradeamento, ele consegue fazer isso, tá bom? Então, aqui a gente tem grade de barras com a retenção dos sólidos grosseiros e aqui a remoção dos sólidos grosseiros. Então, vai passar aqui por cima, removendo. Essas grades, elas podem ter separações diferentes e elas não precisam ser apenas um gradeamento. Eu posso ter uma sequência de gradeamento de separações maiores até separações menores, tá bom? Então, a caixa aerada vai ser aquela caixa de areia. Então, o desarenador, a gente vai remover a areia presente na nossa água residuária. Isso aqui, essa operação unitária, essas duas são bem semelhantes àquela que a gente tinha lá da estação de tratamento de água, onde aqui no gradeamento a gente ia tirar aqueles compostos que tinham dimensão granulométrica maior que 4,8 milímetros. Aqui a gente ia tirar os sólidos com dimensão granulométrica menor que 4,8 milímetros. Canal prismático e a calha partial, a calha de partial, que vai medir qual que vai ser a vazão de água que está sendo tratada. Então, com isso aqui, a gente consegue diminuir a velocidade, não, aumentar a velocidade aqui, porque a gente diminui a área, tá bom? Então, esse é o tratamento primário. Qual que é o objetivo do tratamento primário? Remover os sólidos em suspensão sedimentáveis, os materiais flutuantes, como óleos e graxas, e a parte da matéria orgânica em suspensão. Desculpa, eu falei que a gente ainda estava no tratamento aqui, falei tratamento preliminar, mas como se a gente ainda estivesse aqui no anterior, né? O tratamento primário é a nossa segunda etapa de tratamento. Então, nossa segunda etapa de tratamento, a gente chama de tratamento primário, que tem o objetivo de remover essa suspensão sedimentar, os materiais flutuantes e a matéria orgânica. Como que é feito isso? Então, as unidades de tratamento, elas vão receber os esgotos provenientes do tratamento preliminar, então já não vai haver mais aquele material de grandes dimensões isentos dos sólidos que existiam naquela unidade. Então, vai haver a remoção desses sólidos sedimentáveis, permitindo que os esgotos sejam submetidos a um tratamento secundário, que tem como objetivo a remoção da matéria